acho que dá para pensar de dois ângulos, né? Eu acho que assim, essa questão do downgrade, acho que mesmo a questão das tarifas, eu acho que muda um pouco essa questão da gente enxergar, por exemplo, a Treasury como sendo o ativo mais seguro do mundo. Tá? Eu acho que essa perspectiva ela se mantém, tá? Independente do rebaixamento da nota de crédito. Eu acho que a gente pode pegar, inclusive, termos mais técnicos aqui, mas tem, por exemplo, o Acordo de Basileia lá fora, que basicamente institui as práticas regulatórias que os bancos têm que seguir para continuarem desempenhando sua principal atividade, que é emprestar dinheiro para empresas e pessoas. Sob o olhar dessa norma regulatória, apesar do downgrade da dívida soberana dos Estados Unidos, as treasuries continuam sendo avaliadas como risk-free. Dentro do balanço dos bancos, a visão do corpo regulatório é que o risco desse ativo é zero. Tá? Então, do ponto de vista regulatório, muda pouquíssima coisa. Tá? Inclusive, isso é importante porque esses downgrades, usualmente mexem muito com fluxos. Né? Eventualmente, cara, o investidor que precisa investir em determinado rating de crédito, eventualmente, depois dessas mudanças de rating, ele eventualmente tem que desinvestir e isso pode gerar problemas de fluxo, né? Que eventualmente acabam gerando problemas estruturais no mercado. Nesse caso, eu diria que a gente está, entre aspas, seguro. Eu acho que o investidor está protegido desse risco. E, em resumo, a Treasury continua, pelo menos na minha visão, e acho que eu estou apoiado aí pelo principal corpo regulatório que regula bancos, continua sendo o ativo mais seguro do mundo. Legal. Agora, você levantou um ponto muito interessante, que é nessa corrida de cavalos, né, os Estados Unidos estão começando a apresentar algum grau de fadiga. Né? E eu acho que isso pode ser considerado meio que um alerta, né, um despertador ali para o brasileiro, que sempre enxergou a diversificação internacional como sinônimo de investimento nos Estados Unidos, né? Como se fossem termos intercambiáveis aí, né? A mesma coisa, sinônimo. Puta, eu quero diversificar, então eu vou comprar o S&P e eu vou estar suficientemente diversificado. E eu acho que essa história, principalmente a história das tarifas, meio que funcionou para desmistificar essa questão, né? E mostrar que, na verdade, não. Na verdade, se você acha que investir no S&P é diversificar, é, sem dúvida nenhuma, um estágio da diversificação, mas não é o último estágio da diversificação. Você tem que olhar certamente para outras geografias, setores, fatores e temas. Então, você precisa ter um portfólio internacional verdadeiramente diversificado. E eu acho que o teu ponto é muito bom. Acho que a gente está num ponto de inflexão da conjuntura que sinaliza essa necessidade de maneira mais explícita e evidente. Por que não olhar para a Europa? Né? Por que não olhar para a Ásia? Então, eu acho que é meio que por aí. Legal. Eu quero avançar nessa pergunta que o Gui fez. Então, se a gente pegasse a parte internacional da carteira do investidor, é aquela pizza. Você diria que a gente está num momento em que Estados Unidos, obviamente, ele continua tendo a fatia mais relevante. Mas, no mínimo, você já começa a questionar este percentual que está em Estados Unidos para eventualmente diminuir um pouquinho. Ele continua sendo mais relevante, a gente não está dizendo, tire Estados Unidos, não é nada disso, ele continua sendo mais relevante. E outros atores começam a ganhar um pouquinho mais de relevância. Você citou China e Europa, por exemplo, mas, assim, se fosse para colocar um deles, né, como esse primeiro que vai morder um pedacinho dessa eventual fatia que Estados Unidos perca, qual seria? Pô, difícil essa pergunta, hein? Mas eu acho que assim, eu vou ser viesado, o fenômeno de você ter, assim, a sua resposta eventualmente ser viesada pelo que você leu nas últimas semanas e nos últimos meses, né? Mas eu acho que faz sentido eventualmente a gente voltar a olhar para a Europa. Eu acho que essa minha escolha, ela acaba sendo influenciada muito por essa questão de dinâmica geopolítica, né? Eu acho que os Estados Unidos desempenhou muito tempo esse papel de ser meio que o líder geopolítico do mundo e mandar e desmandar em como as coisas devem ser feitas. E eu acho que por própria iniciativa dos Estados Unidos, comentários, posicionamentos, eles meio que incitaram a Europa a voltar a ter um papel de maior protagonismo, né? A Europa eventualmente assumir relevância maior, por exemplo, em questão de gastos militares. E acho que isso acho que esse que é o ponto geopolítico acabou meio que levando por esse caminho. E aí você vê coisas que, assim, não aconteciam há muito tempo. Eventualmente, a Alemanha revogando
a principal regra fiscal para eventualmente conseguir aumentar, enfim, o poder de financiamento. Isso que a gente estava falando dos Estados Unidos, a Alemanha é visto como o país mais austero do mundo, né? Eles têm uma regra super rígida e essa regra foi revogada recentemente exatamente porque a Alemanha via a necessidade de aumentar o nível de estímulo e eventualmente conseguir investir em setores considerados estratégicos. Hoje mais ainda, né? Com essa questão da economia dos Estados Unidos se fechando, a Europa precisa, de certa forma, estimular setores estratégicos dentro de casa, né? Então, houve, enfim, a aprovação de um pacote fiscal bastante relevante na Alemanha. Obviamente, alguns setores vão ser privilegiados, mas eu acho que esse pode ser um de vários outros temas que vão passar a ser discutidos aí dentro do mundo de investimento, que será que a Europa vai retomar uma parte do protagonismo que teve 50, 60 anos atrás e eventualmente vai duelar com os Estados Unidos na busca por capital estrangeiro, né? Em termos de atratividade e demanda? É uma possibilidade. Eu acho que talvez esse seja o primeiro passo e aí, obviamente, sem querer fugir da pergunta, né? Mas eu certamente daria um espaço também para economias asiáticas. Eu acho que a dinâmica de geração de valor lá é totalmente diferente do mundo ocidental. Eu acho que Japão tem uma dinâmica totalmente diferente da Europa, a China tem uma dinâmica totalmente diferente do resto do mundo inteiro. E eu acho que isso, no final, é o que acaba gerando diversificação verdadeira, né? Que são diferentes dinâmicas de geração de valor, por questão de formatação da economia.